Meus amigos, tá chegando a hora. Quem não tá nervoso tá falando mentira. Eu tô nervoso demais, cara. Nervoso demais. Tá chegando a hora. Decisão, cara. É semifinal de Mundial. Challenger Cup é semifinal de Mundial. É contra os egípcios, não tem facilidade. Eu até, tava vendo o pessoal que faz previsão aí, como é que é o nome dela? Eu esqueci aqui o nome da menina que faz as previsões, falando que o Flamengo vai passar, mas que vai ser um jogo difícil. Aí a galera brincando, me dá o número da Mega Sena e tal. Mas, cara, eu gosto de acompanhar essas previsões. E pelo menos ela falou que o Flamengo passa, mas que vai ser muito difícil. Deus que me perdoe. Tomar meu remedinho aqui para pressão, tomar um calmante, porque eu tô nervoso demais. E eu queria aproveitar para trazer essas aspas do Felipe aqui logo de cara no vídeo, porque isso para mim, cara, diz muito do caráter do Felipe, do que é o Felipe Luiz, né? Esse técnico fantástico do Flamengo que a gente sempre defendeu o trabalho. E eu falo com ele isso, o Felipe. Quando eu critico, é algo que eu acho que merece crítica, e nada contra a pessoa do Felipe, nada contra o Felipe, no caso, o Felipe continuar no Flamengo. Eu falo, às vezes, é uma crítica ou outra, uma substituição, coisa normal, mas eu apoio demais o trabalho do Felipe. Sempre apoiei o trabalho do Felipe aqui, quem me acompanha sabe, e não à toa ele conversa comigo, já me agradeceu, inclusive, o carinho. Então, cara, é um cara fantástico. Ele falou o seguinte: sou muito grato ao Flamengo, o Flamengo não precisa ser grato a mim. O Flamengo me proporciona disputar títulos, eu me sinto privilegiado. Tá? O Felipe Luiz, então, falando isso. E eu queria lembrar que hoje, dia 13 de dezembro de 81, te lembra alguma coisa? 13 de dezembro de 81, Flamengo campeão mundial contra o Liverpool, 3-0, tá? Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. Cara, 81, 44 anos, ou eu tô errado? 44 anos. Meus amigos, é muito tempo, né? 44 anos. Eu tinha 3 aninhos. Eu, sinceramente, não vejo a hora da gente ser campeão do mundo de novo, e vai acontecer se Deus quiser. Olha, eu até brinquei, falei que o Flamengo joga contra os egípcios hoje, que o Arrascaeta seja como Moisés, e ao abrir o mar vermelho e preto, que os egípcios sejam engolidos pelo mar vermelho e preto, né? Após o grande Arrascaeta abrir o mar vermelho e preto, né? Abrir o caminho da gente para a nossa vitória, para o nosso título hoje, né? Que vale título, vale conquistar a Ásia, a África e a Oceania. Flamengo e Pirâmides, a gente vai trazer aqui informações completas desse jogo. Cara, inclusive, a gente tem aqui a programação do Flamengo, né? O Flamengo divulgou que ao meio-dia jogadores almoçaram, 16 horas um lanche reforçado, já está por isso lá, né? No horário de Doha. 18h15, chegada prevista no Ahmad Bin Ali, né? Do estádio do Al Rayyan, onde o Flamengo enfrenta aquele gramado rápido e tal. 20 horas, Flamengo e Pirâmides, tá? Lembrando que no Brasil, 2 horas da tarde. Então, essa programação do Flamengo. Também trazer aqui para vocês todas as informações do jogo. A gente já tem uma provável escalação para passar para vocês. Pode mudar alguma coisa, o Felipe não confirma, só uma hora e pouco antes do jogo. A gente vai trazer nas nossas redes. Então, transmissão Disney Plus, GETV, Globo na TV aberta e com o Adriano Imperador, né? Aqui, ó, isso aqui, ó. Despedida do Imperador tá aqui, tá? Com o Adriano Imperador na Cazé TV, tá certo? Provável escalação do Flamengo, Rossi, eu acho que ele não vai com Royal, acho que ele vai com Varela. Então vamos lá, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Bruno Henrique. Essa é a minha provável escalação, tá? Essa é a minha provável escalação. O provável time do Pirâmides é El Shenawi,
Chibi, Galal, Sami e Muhammad, tá? Lachin, Touré, Zalaka, Atef e Hafez, tá? Ou Everton. E Mayele, tá? E o técnico é o Krunoslav Jurčić, que elogiou o Flamengo, mas disse que eles não têm... que eles vão muito bem contra o Flamengo, podem esperar que vocês vão ver. Falou que acompanha e tudo mais, acompanhou os últimos 4, 5 jogos do Flamengo. A arbitragem é toda do Catar, tá? Então, a gente... Não adianta falar um monte de nome maluco aqui que a gente nunca ouviu falar na vida, mas a arbitragem toda do Catar, beleza? Meu provável placar, 3-1 Flamengo. Ou 3-0. 3-1 ou 3-0 Flamengo. A vidente lá, a Lavínia, falou que o Flamengo passa, mas com muita sorte, o jogo duro, um momento... Será que vamos passar com o Rossi de novo? Alguém tem coração para aguentar aí? Pênaltis e tudo mais com o Rossi? Meu Deus do céu, já pensou? Olha, eu preparei aqui uma dica muito interessante, lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Flamengo para vencer o jogo. Olha só, hein? Flamengo para vencer o jogo, Flamengo para fazer um gol no primeiro tempo, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo, odd 2,73. Troquinho do pão para vocês, tá? Então, tá aqui, ó, eu já ganhei. Você já ganhou? E aí, conta para mim. Já ganhou ou não ganhou? Tá? Então, a gente trazendo aí todas as informações do jogo, né? O Flamengo que hoje pode igualar o Barcelona e o Bayern numa temporada. O Flamengo entra em campo aí às 14 horas com uma missão interessante. O Barcelona e o Bayern foram os únicos clubes no mundo, na história, que conquistaram 6 títulos oficiais numa mesma temporada. Se o Flamengo avançar para a final do Mundial, ele não só iguala, né, como um dos 3 únicos times da história a ter 6 títulos numa temporada só, como ele abre a possibilidade de ter 7 títulos e ser isolado ali como o único time a ter 7 títulos oficiais na história do mundo, tá? Então o Flamengo brigando por voos mais altos, inclusive o Flamengo rumo a essa sétupla coroa, né? O Flamengo que nesse momento acumula os títulos de campeão da Copa do Brasil, que ainda não acabou, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Supercopa, Carioca, Derby das Américas, pode ganhar Challenger Cup, pode ganhar o Mundial, pode chegar a 8 títulos simultâneos, tá? Porque a Copa do Brasil não vai ter acabado ainda quando acabar o Mundial. Então o Flamengo pode chegar a 8 títulos simultâneos, ser o atual campeão de 8 títulos. Isso jamais ninguém viu. Uma óctupla coroa, ninguém viu. Naquele momento ele é o atual campeão de 8 competições. Mas ele pode passar o próximo ano inteiro, ali até começarem a ter as novas competições, tendo essa sétupla coroa, tá? Ou até mais, porque tem Recopa, né? O Flamengo pode conquistar a Recopa e ficar de novo ali com 8 títulos simultâneos. Tem a Supercopa de novo, se ele ganha, ele mantém aquilo ali. Então o Flamengo está com uma energia absurda, né, de possibilidades, e essa sétupla coroa seria na temporada inteira, contando Carioca, Supercopa, Copa Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas, o Challenger Cup e o Mundial, tá certo? Então são situações aí, achei importante a gente falar, porque o Flamengo tem essa chance de ganhar títulos aí e chegar a números, patamares incríveis. Outro patamar, né? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui a provável escalação do GE, tá? O GE fala que é Royal titular, tá? Então a gente vai trazer essa opção. Eu tinha a minha provável escalação. O GE coloca como possibilidade Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz no lugar do Jorginho, possivelmente, Arrascaeta, Carrascal ou Cebolinha, Plata ou Lino e Bruno Henrique, tá? Então, só para trazer para vocês a possibilidade aí também do GE, que não crava um time, né? Traz aí algumas possibilidades. Bem, trazer aqui agora 2 notícias importantíssimas para vocês. O Flamengo já arrecadou mais de 400 milhões em premiações só em 2025, tá? São 408,9 milhões em premiações.
O Campeonato Carioca, 0. Copa do Brasil, 5,9 milhões. Copa Intercontinental, 10,9 milhões até o momento. Supercopa Rei, Supercopa do Brasil, 11,4 milhões. Campeonato Brasileiro, 50 milhões. Copa do Mundo de Clubes, 152,7 milhões. Libertadores, 178 milhões, tá? Vale destacar que o Flamengo ainda pode aumentar. Caso vença o Pirâmides hoje, já garante mais 10,9 milhões. Em caso de título da Copa Intercontinental, a premiação total do Flamengo no torneio será de 27,3 milhões. E aí, com isso, o Flamengo chega ali a um valor altíssimo de praticamente 430 milhões em premiações na temporada, algo inimaginável, quase meio bilhão em premiações, o Flamengo alçando voos ainda mais altos e passando muito ali dos 2 bilhões de arrecadação, e por isso o BAP falou que terá condição de contratar muitos jogadores e gastar 1 bilhão com folha mais contratações, para ficar tranquilo por 2 anos com as contratações. Olha, e o Flamengo ainda por cima melhora em 31,7 milhões, né, o seu caixa, com a venda do Juninho. Uma pena, porque eu torcia muito, gosto muito do Juninho, é um cara fantástico, um jogador esforçado também, um jogador, talvez, não sei se pudesse ter um pouco mais de oportunidade. Gosto muito do Juninho, mas infelizmente o Juninho, com informação aí do jornalista da ESPN, o Bruno Andrade, o Juninho não continua no Flamengo. O Juninho foi vendido para o Pumas do México, tá? Então, segundo o Bruno Andrade, Juninho vendido para o Pumas do México. O clube mexicano vai pagar 5 milhões de euros, em torno de 31,7 milhões de reais, para contratar o camisa 23, né? O nosso, como é que é? O nosso, né? Nosso Shrek, né? Vale destacar aí que o Juninho segue com a delegação rubro-negra durante a Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, e se transfere para o México após a competição, tá? Esse é o mesmo valor que o Flamengo pagou para contratar o jogador no começo do ano, quando ele veio do Karabakh, do Azerbaijão. Então, o Juninho aí sendo contratado pelo Pumas do México, segundo aí o jornalista Bruno Andrade. A gente deseja toda a sorte do mundo ao Juninho, toda a sorte do mundo ao Juninho, tá? Cara aí fantástico, tá?